que tudo vai passar, que não é bem assim, e a gente sabe que Jesus está voltando. Pai, peço a Ti, Senhor, misericórdia para o Teu povo, misericórdia para essas pessoas que estão distraídas, Senhor, que eles venham a lembrar que só o Senhor tem a palavra de salvação, só o Senhor tem a vida eterna, que nada levaremos desse mundo, Senhor, como Paulo já dizia, que faz de tudo que ele já tinha, né? Sabedoria, inteligência, a riqueza, tudo é esterco diante de morrer para Ti, Senhor. Amém. Porque ao morrer para Ti, nós vivemos para a vida eterna, Amém. Senhor. Senhor, abençoa as famílias dessa igreja, Senhor. Aqueles que não puderam vir, mas que estão nos assistindo nesse momento. Que essa palavra venha a ser impactante ao coração de cada um, Senhor. Que a gente arrume menos desculpas para estar na casa de Deus e tenha mais vontade de estar na Sua presença, Senhor. Nem sempre a falta de um irmão é porque não quis, porque estava cansado. Muitas vezes é por realmente um motivo justo, uma doença, uma falta, e que a gente tem que entender. Mas que todos pensem que é um dia, são 2 horinhas, Senhor, que nós temos para Te adorar, para Te agradecer, para Te agradecer o Teu nome, Senhor. Peço também, Senhor, uma bênção especial para os apóstolos da nossa congregação, o apóstolo Enéas da igreja, os pastores dessa igreja, pastora Célia, pastor Rubem, pastora Eliana, pastora Andréia, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais enchendo da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, sabe, Pai. Que eles possam ajudar nós a caminharmos também na Tua direção, Senhor. Abençoa os evangelistas, mostra, Senhor, pessoas para eles, que eles possam levar a Tua palavra, porque todos nós, em primeira mão, nós somos embaixadores de Ti, Senhor. Mas os evangelistas, eu sei que o Senhor deu um dom especial para isso. Que venham pessoas a eles que possam receber do Espírito Santo a vontade de estar junto de Ti, Pai. Precisamos salvar mais gente, eu reconheço isso, Pai. Abençoa o diaconato da igreja e abençoa também, Senhor, a membresia, Senhor, as famílias dessa igreja, Senhor, que elas venham ter também a Sua bênção, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, entrega a Ti o culto dessa noite, Senhor. As pessoas que estão doentes não podem vir, Senhor. Que o Senhor visite cada uma, Senhor. Manifeste a Sua graça, o Seu milagre junto delas, Senhor. Peço também uma visita especial a todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades mesmo de locomoção, Senhor. Que elas possam receber de Ti nessa noite, Senhor. Cura, portas abertas, Senhor. E elas possam receber refrigério na sua alma, Senhor. Para que elas possam ver que ainda há esperança, Senhor. E a esperança está em Ti. Então te agradeço, Senhor, entregando a Ti tudo que será feito aqui para a honra e glória do Senhor, porque nada vem de mim. Que o Senhor cresça e eu desapareça. Que tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Sua vontade, Amém. Com o Seu querer e com o que o Senhor deixou determinado para nós. Amém. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Passaremos agora para um momento de abertura. Glória a Deus. Tem um louvorzinho? Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Jesus.
colocou no meu coração, eu tenho uma semana que eu estou nela, está em Gênesis 3. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, são coisas assim que a gente às vezes passa batido, mas isso é muito importante. Quer dizer, a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, continuou na outra página. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Isso também é muito importante. Ele temeu, porque ele estava nu e se escondeu. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, veja bem, te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que faz a gente pensar que antes desse episódio a serpente andava ereta. Sim. Né? E porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a sua mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão no nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Primeiro sacrifício. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eu li essa passagem, eu sei lá quantas vezes, porque ela mexeu comigo. Eles tinham um paraíso, né? E eles cederam à tentação, desobedeceram a Deus. Imagino eles na porta, né? Do lado de fora, olhando para aquilo que eles estavam deixando. Qual o sentimento? Vergonha, dor. A gente não sabe, né? Culpa. E a perda, né? A tristeza, porque eu acho que aí bate uma tristeza. Perdi tudo. E como a reação entre eles? Se abraçaram, choraram, um culpou o outro, ou viraram as costas e foram embora? Então, sabe quando você fica naquele turbilhão e lê e relê, e lê e relê? Então, esse é um estudo de uma Bíblia que eu tenho, até lá da casa, né? Aquela que você compra as Bíblias. Casa Publicadora. Casa Publicadora do CPAD. Não, essa daqui não é da Assembleia, não. Essa daqui está aqui, é da Associação, Sociedade Bíblica do Brasil. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu comecei a estudar, a pesquisar, né? E aí, a causa deles perderem aquele paraíso todo, todas aquelas bênçãos que Deus tinha dado a eles, foi pegado um pecado de rebelião, a única restrição de Deus. Verdade. Eva desejou ser igual a Deus e tomar suas próprias decisões baseada, né, no que ela achava que ela já conhecia o bem e o mal, então ela poderia decidir sozinha e ser autossuficiente. Isso foi um pecado, gente. Até hoje a rebelião é um pecado muito sério para Deus, talvez um dos mais sérios, para a gente se rebelar contra ele, né? Verdade. E com isso eles escolheram maldições que se arrastam até hoje. Deus amaldiçoa a serpente naquele local, né? Porque ela foi a ferramenta usada por Satanás, que naquela hora ele a possuía, né? Então, ela também é amaldiçoada naquele momento. E esse mesmo Satanás é esse que até hoje tenta destruir as criaturas de Deus. Então, ali mesmo Deus prediz o julgamento de Satanás. Está lá no verso 15, quando ele diz que põe inimizade entre ti e a mulher, e entre a cabeça e entre a tua semente, a semente dela, já está se referindo a Cristo, porque Deus, ele é onisciente, então ele já sabia que isso ia acontecer, então ele já tinha um plano de salvação para a humanidade, porque ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é maravilhoso, e ele quer todas as criaturas, né? Então, quando Cristo toma o nosso lugar na cruz e se torna maldição no nosso lugar, ele dá o golpe final em Satanás, porque quando Jesus foi para a cruz, né, que é quando ele diz que vai se ferir o calcanhar, ele se sentiu vitorioso, né, ganha a parada. Mas, e quando Jesus ressuscitou,
foi o golpe final nele, porque ele ressuscitou, vive no meio da gente, né? E ele derrotou a morte e o legado da queda. Então, por isso somos salvos, né? Deus continuou, amaldiçoou a terra, e o caos, ele retorna, porque quando Deus criou a terra, ele dá ordem para que o caos seja substituído pela ordem. Amém. Quando o homem cai e vem a queda, o caos retorna à terra, e está aí até hoje. A gente vê que cada vez esse caos vai aumentando mais, né? Então, esses espinhos e cardos que ele se refere, que serão produzidos, representam tudo que impede os esforços humanos de criar ordem em nome de Deus. Então a gente faz um paralelo no que está acontecendo hoje no Brasil, estou falando em Brasil, que a gente tem aí uma briga constante com essas facções criminosas e muitas cabeças já estão dentro do Congresso, e a gente vê isso todo dia, e a polícia sobe, a polícia mata, a justiça prende e não termina, porque esse poder de você resolver essas aflições, o homem não tem, só quem tem é Deus, né? Então, ele mesmo que ele invoque a Deus, só se Deus quiser, né? Além disso, além disso que ele fala dos cardos e espinhos, ele revela também outros efeitos, botando até aqui, nos gêneros da humanidade. Que para a mulher, ele disse que ela ia passar por dores de partos e também uma dor emocional. Por quê? Por quê? Além daquela dor do parto para o filho nascer, o que acontece? A criação de um filho é muito difícil. Em momentos, mãe que é mãe, né? Mãe que é mãe, pai que também às vezes é mãe, eles sofrem com os filhos, né? Para criar, para educar, para criar um bom caminho, porque o mundo está aí apresentando um monte de destruição, né? Então, tem uma fase da vida que a mãe sente essas dores emocionais também. E a relação também afetou a relação entre homem e mulher, porque a tendência é o parceiro querer dominar a mulher, e não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que eles vivessem uma liderança amorosa, os dois, uma só carne, né? Um só pensamento. E hoje a gente não vê que não é assim, um quer subjugar o outro. Então a mulher tem sofrido muitos feminicídios a gente vê na televisão. Entendeu? Eu não sei se já existia, a gente não sabia, né? Ou se realmente é a tendência de piorar cada vez mais essa situação. Agora, a desordem lançada sobre a terra e sobre os planos humanos reduz também, o que acontece? O trabalho do homem a um trabalho estressante. E a gente vê que isso realmente acontece, né? Ele nunca consegue alcançar a vitória, os esforços dele para o sustento da família. Então, você é como assim, é uma roda, você ganha mais, aí tudo aumenta mais. Então, você está sempre ali se esforçando e nunca consegue uma vitória completa, né? A luta para vencer esse caos, representado exatamente pelos cardos e espinhos, afasta o homem também da sua família, porque ele já não tem mais tempo de ficar com a família, de conversar, educar os filhos, ir à igreja, adorar a Deus. Passa a ser uma vida corrida. A gente observa, outro dia eu estava até conversando sobre isso. Gente, eu me lembro da minha infância, e hoje eu olho para tudo isso, eu tinha tanto tempo para fazer tanta coisa, já adolescente, e hoje parece que as 24 horas do dia, se você ficar acordado, ela não chega, chegou aí, ela não chega para você fazer tudo que você precisa e quer fazer. Então você vai dormir, quando você acorda, você já tem uma pendência do dia anterior
mais as daquele dia. Então é um cansaço estressante, é uma coisa sem fim. As pessoas estão ficando doentes, elas estão ficando emocionalmente doentes, ansiosas, depressivas, porque acham que a falha é delas, né? E não conseguem enxergar porque elas estão sem Deus. Então, quando Deus faz o plano de salvação, né, ele fez, né, através de Cristo, né, e revela com isso um amor eterno e soberano pela humanidade, porque apesar de tudo isso, Deus nunca deixou de amar a humanidade. Ele sempre busca salvar esta humanidade. Primeiro com Cristo, a igreja foi constituída. Hoje pela palavra podemos ser salvos, aqueles que creem, né? Como foi prometido, ele enviou seu filho, ele fez o primeiro trabalho, né? Perdoou nossos pecados, lavou-nos com aquele sangue derramado na cruz, levou nossas enfermidades, nossas doenças, as nossas frustrações. Agora, dali para frente, a gente também tem que, como você tem que conservar essa salvação, esse amor todo que ele dispensou a gente, né? Então, na escola bíblica, muito bem falada aqui no domingo, né? Que diz que a todo aquele que reconhecer e declarar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, ele sinaliza que Deus habita no seu coração. E essa é a única forma legítima de acesso ao Pai. Mas é assim só? Não. Aquilo, primeiro, você tem que ter sinceridade de coração. Segundo, arrependimento do pecado. Obediência total a Deus. E avaliar todos os dias, né, a sua situação. Porque o inimigo, ele continua aí na tentação, te cercando todo lado, né? Então, você tem que ser uma pessoa temente a Deus, realmente procurar se desligar do que está acontecendo lá fora. O mundo é um mundo, nosso é um reino. Você quer buscar o reino, você não pode trazer para dentro desse teu querer as coisas do mundo. Porque o mundo é isso aí que a gente vê, né? A salvação pode ser perdida? Sim, ela pode ser perdida. Se dermos ouvido a essas tentações da carne. E isso também foi falado na escola bíblica, quem estava aqui leu, então não vou ler de novo, está em Ezequiel 18, 24. Verdade. Não é? Então, mas se ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos afastarmos do mal, então estamos fazendo a vontade do Pai. O problema é que às vezes a gente cai na tentação sem perceber muito, porque vai na onda do outro, de uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que é falha, né? Uma pessoa que comete erros. Não, mas isso não vai dar nada, não pega nada, entendeu? É uma vez, aí aquilo vira um vício, é a segunda vez, é a terceira vez. Quando a pessoa vê, ela já está longe, já acabou, entendeu? Já não tem mais coragem, não sei, talvez não sei, se perca mesmo, entendeu? Então, é um trabalho que ela vai ter que refazer na vida dela, com a ajuda pastoral, uma coisa assim, entendeu? Então, a gente tem que todo dia se policiar. 1 Coríntios 10:12 também diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Isso é fundamental. Porque eu estou de pé hoje, mas amanhã eu posso tropeçar ali e cair. Então você tem que estar atenta a todos os sinais. É difícil? É difícil. A gente tem que todo dia exercitar, porque infelizmente a banda toda cada dia cresce mais, né? E se a gente se deixar influenciar, a gente daqui a pouco está consentindo, mas não é bem assim, e tal, você vai cedendo, quando você vê, você já está com o pé lá do outro lado. Tiago 4, o capítulo inteiro, ele fala sobre a sujeição da gente a Deus, né? Então, destaquei aqui os que eu mais achei que tinha a ver com isso. Aliás, eu não falei para você,
leitura de hoje é Gênesis 3, a tentação e a queda do homem. Então, no Tiago 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a você. Porque para ele se achegar a nós primeiro temos que nos achegar a ele. Amém. A graça de Deus nos alcançou através de Cristo, que deu seu sangue precioso, sangue puro, santo, para nos salvar, e levou nossos pecados, doenças, enfermidades, para que tivesse uma vida em abundância e uma vida eterna com Deus. Uma vida em abundância na terra e a eterna com Deus. Mas para isso a gente tem que permanecer fiéis aos seus princípios. Somos salvos pela graça. Isso aqui eu tirei daquele estudo que o apóstolo Paulo Ventura trouxe para cá. Somos salvos pela graça, sim, mas não por obras. Nós somos pela fé, né? Não existe a fé sem obras e a obra sem fé. Mas a graça nos salva pela nossa fé. A graça nos ensina a renunciar ao pecado. De modo algum, ela é uma licença para a gente pecar, como se prega por aí, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Você é salvo, sua família será salva. Não é bem assim. Porque dentro da própria família pode ter aquele que nunca vai confessar Cristo como Filho de Deus. Então, não é bem desse jeito. A gente não pode ter certeza de nada. Porque na cruz, aquele ladrão, ele se converteu ali. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, confessou ali a ele e pediu que eles levassem ele. Ele disse: logo mais estarás comigo. Então a gente não sabe o que se passa no período exato da morte. Se tudo aquilo que um dia foi falado para essa pessoa, nesse momento ela se lembre e faça ali aquela confissão e seja salva. Mas, olhando assim, a grosso modo, tem pessoas que não. Eu lembro do apóstolo contando sobre aquele do Jamelão, que era parente dele, né? Ele foi lá, visitou, e ele disse não, não e não. Mas também a gente não sabe se na hora H ele disse: eu creio, né? Mas a vida inteira ele negou a existência de Cristo como Filho de Deus. Então, a gente tem que atentar para isso, que a graça ela tem que produzir o arrependimento, a santidade, o temor a Deus. O temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter respeito às suas ordens, respeito à sua palavra, respeito aos seus ensinamentos e às suas ordenanças. Porque por não respeitar a ordenança de Deus, ela comeu o fruto. E pedir sempre que Ele nos dê os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Lembrar que mesmo perdoados das nossas escolhas, né, nossas escolhas ainda têm efeitos. As escolhas que às vezes a gente já fez, né, Deus perdoou, porque elas foram mal feitas, sim, mas elas podem ter consequências. E que são às vezes consequências irreparáveis. Não tem jeito, né? Aí todo é o que eu desejo para mim, desejo para a igreja, desejo para os irmãos que estão nos assistindo, que todos os dias a gente se lembre da oração do Pai Nosso. E lá no finalzinho diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso é a oração mais completa que Jesus já ensinou. Simples e eficaz. Primeiro santifica o Pai, né? Pede a Ele que perdoe, nós perdoamos, que nos sustente. Então, é uma oração pequena e que engloba tudo que a gente precisa ter.
Essa palavra eu trouxe, continuo meditando nela. Eu acho que eu vou ler muitas vezes. Uma semana que eu leio, cada vez que eu leio, eu digo, tem isso aqui, olha, entendeu? Então, para mim tem sido mesmo um exercício diário do amor de Deus, da misericórdia, mas também da severidade com relação às ordenanças dele. Não é bagunça. Ele é bom, ele é misericordioso, ele nos ama, ele quer que todo mundo se salve, mas não é bagunça. Então vocês fazem, Deus é bonzinho, a gente vai para o céu. Não é assim, ou conserta ou não faz. Então eu deixo para a igreja, agradeço a oportunidade. Toda a glória seja do Senhor. E eu gostaria de pedir à evangelista Adriana para orar pela caixa dos pedidos. Sim. Glória a Deus. Aliás, eu tenho um pedido nessa caixa que a pessoa faleceu. Aí eu não sei, fica aí dentro mesmo. Confortar a família. Espírito Santo conforta a família. Só tu pode, Senhor. Senhor, amém? Amém. Vamos orar, né? Deus, a resposta, a melhor resposta é sempre do Senhor, né? Amém. A gente vivendo, mas vamos orar. Obrigada às mãos do Senhor, que o Senhor console essa família, amém? Orar pelos pedidos. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada por tudo, Pai. Nós queremos te agradecer, te engrandecer, glorificar o teu nome. Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor domina sobre todas as coisas, o Senhor tem a melhor resposta para tudo, porque tudo vem de Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo e entregar, Senhor amado, cada pedido, em especial agora, Senhor, a sua família que perdeu o ente querido, Senhor amado, que Tu possa, Senhor, consolar, Senhor, o coração, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, trazer Teu conforto, trazer a Tua paz, Senhor amado. Senhor amado, trazer, Senhor amado, a consolação, Senhor, sobre cada coração, Pai. Nós entendemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda, mas a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Então, Senhor, envia o Teu consolo. Eu quero entregar, Senhor, cada pedido aqui, Senhor, nas Tuas mãos, cada nome, Senhor amado, cada causa, cada situação, Senhor amado, entra no controle, Senhor amado. Tu és o Senhor, Senhor, do milagre, Tu és o Senhor, Pai, sobre todas as coisas. Então, Senhor, entra com providência, Senhor amado. Se é cura, Pai, envia, Senhor amado, cura. Entra com Teu bálsamo, Senhor amado. Repreende todo o espírito de enfermidade. Se é espírito de enfermidade, Senhor amado, joga por terra em nome de Jesus. Se é doença mesmo fisiológica, Senhor, entra com a Tua cura, entra com o Teu poder, toca nos órgãos, toca, Senhor, nos ossos, toca, Senhor amado, agora, Senhor amado, Ele libera cura, libera saúde, Senhor, sobre cada vida aqui, dá uma nova oportunidade, um novo tempo, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, se há porta de emprego, Senhor, abre, Senhor, a porta, Senhor, abençoa, traz a Tua prosperidade, Senhor amado, tem misericórdia, Senhor, de cada lar aqui representado, traz, Senhor, salvação, traz cura, traz libertação, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, os lares, Senhor amado, que estão, Senhor amado, sendo desfeitos, que estão, Senhor, em tribulação, que estão, Senhor amado, em contenda, em divisão. Senhor, vai trazendo a Tua paz. Espírito Santo, vai entrando com a Tua presença, vai entrando com a Tua alegria, Senhor, vai entrando, Senhor amado, expulsando todo o mal, toda presença maligna, Senhor, vai tirando agora em nome de Jesus, Senhor amado, e vai derramando a união, a comunhão, Senhor amado, a paz sobre cada lar, em nome de Jesus. Toca, Senhor amado, em cada vida, Senhor, aqui representada, Senhor, nós cremos no Teu poder, as causas na justiça, Senhor, Tu és o justo juiz, Senhor amado, intervém, Senhor, bate o Teu martelo, Senhor amado, entra, Senhor amado, com o Teu poder agora, Senhor amado. O Senhor é o Deus que muda leis, o Senhor é o Deus que pleiteia a causa do justo, que em favor do justo o Senhor muda uma lei, Senhor. Então, Pai, que assim seja, Senhor, derrama, Senhor amado, o Teu poder, cada pedido aqui, Senhor, nós Te agradecemos, entregamos nas Tuas mãos,
E mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora a gente vai passar aos anúncios da igreja. Glória a Deus, aleluia. Domingo agora é o culto de adoração. Agora só tem um culto de adoração no próximo domingo. Aí domingo anunciam os outros. E eu gostaria de chamar a vereadora da noite, a pastora Eliana, e pedir a pastora Andréia para orar por ela. Esqueci do louvor. Amém. Eu sei não, Não, pior que está anotado, Rubinho. Pior que está anotado. Tá anotado. Oh, perdão, Senhor. Vamos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua paciência, misericórdia. Mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência.
queridos, está nas suas mãos para cá. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada pela oportunidade dessas portas abertas. E hoje, quarta-feira, podemos te cultuar, Senhor, no culto da família. Nós estamos trazendo aqui no teu altar as nossas famílias, as nossas necessidades, crendo que o Senhor ouve, que o Senhor responde. Nesse momento, Senhor, pedimos que a tua palavra venha em solo fértil, semente preciosa é a tua palavra, que os nossos corações preparados estejam para ouvi-la e obedecê-la. Toma a tua serva, esconde atrás da tua cruz, Senhor, usa ela como teu canal escolhido por ti, Senhor. Então, muito obrigada desde agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é sempre bom, né? Nós estarmos na casa de Deus, buscando o Senhor no culto da família, orando pelos nossos familiares, né? Mas confesso que hoje eu acordei um pouco assim, indisposta, né? Cansada o dia inteiro. Cansada, e eu não acompanho muito questão de jogo. Então, quando eu saí da minha casa, que eu virei ali para pegar a parte da UERJ, fica aqueles cones enormes. Então, irmão, para eu chegar aí eu tenho que dar uma volta, porque eles fecham tudo. Eu moro ali no... Então você tem que dar uma volta, que só para você passar demora uns 15 minutos, 20 minutos para eu chegar na minha rua de novo, para poder vir para cá. Aí você passa por uma outra rua que eles invadem agora, metade da rua ali perto, depois do Badim, e você não passa. E você vai ficando 1 hora, 40 minutos, 1 hora ali, e realmente é difícil, né? É estressante, cansativo, né? Mas aí você vê que você bota o louvor, você vai louvando ao Senhor, mas porque o nosso compromisso é com o Pai, né? E nós temos que realmente engrandecer o nome do Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito até aqui, né? E isso me alegra muito, de a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, porque eu acredito que até depois do culto, né, de domingo também que foi falado, os dias estão se estreitando cada vez mais, verdadeiramente. Se você olhar para a sua direita e esquerda, você percebe, porque as pessoas não estão mais querendo buscar o pão da vida, não querendo buscar Cristo. As pessoas, isso é visível. É visível, não tem como, irmãos. As pessoas realmente querem as coisas naturais. Não que seja pecado. Você querer um bom emprego, um bom concurso, um melhor carro, porque o Senhor falou que nós vamos ter, né, o melhor dessa terra. Nós vamos viver bem. Isso na presença do Senhor, mas tendo dificuldade, mas tendo paz dentro de nós. O problema é o que está no coração, a intenção do que faz você vir aqui. Você vem aqui porque você vem buscar o pão da vida, é a palavra do Senhor, que vai nos alimentar. Vai nos alimentar nos dias difíceis. Porque se você não se alimenta da palavra, no dia difícil, a gente cai, a gente esmorece. Porque você não está sustentado. É o alimento. É a mesma coisa, você comer a sua comida todos os dias, e na hora que vem uma gripe, uma enfermidade, você consegue passar bem mais fácil. Mas se você tiver com a tua imunidade lá no pé, irmão, você vai ficar acamado. E eu tenho visto coisas assim, terríveis. E a gente tem que realmente engrandecer o nome do Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Não importa a hora que a gente chegou, o importante é que a gente chegou. Amém? Vamos aqui abrir a palavra do Senhor lá em 1 Crônicas. Eu tive a oportunidade de estar pregando um congresso jovem agora no dia 23. E a maioria das vezes, quando eu vou pregar nessa igreja, eles dão um tema, eles dão a referência, e dessa vez eles só deram o tema, não deram a referência. Falou que Deus ia tocar no coração. Eu falei, Senhor, me deu uma palavra que fale dentro do tema que eles deram. E o Senhor me deu, e a professora, eu fui pregar no sábado agora, dia 23, e falei, Senhor, se for de Ti, eu vou levar essa mesma palavra na nossa igreja, porque é uma palavra que nos desperta,
né, para vivermos cada dia mais nos dedicando à obra do Senhor, né? E o tema que foi escolhido fala sobre o ano da dedicação ao Senhor. E é um tema realmente muito forte, é um tema onde traz o despertamento para os cansados e os desanimados. É um tema, olha só, um ano da dedicação, de dedicação ao Senhor, da nossa dedicação a Cristo. Não é a obra, estou falando a Cristo, a Jesus Cristo. Né? Porque o nosso Deus, ele não se impressiona com o que falamos. Ele se move com o que fazemos, porque ele tem procurado e ele procura um coração disposto. Então não é se dedicar somente um dia ou um segundo, é dedicar todos os dias ao Senhor. Aí a palavra que veio ao meu coração está em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 5, que o livro de Crônicas, o livro de 1 Crônica, fala muito sobre recomeço. Fala sobre recomeço, fala sobre quando Israel tinha acabado de voltar do exílio lá da Babilônia, e eles não tinham templo, eles não tinham mais uma identidade, eles estavam meio perdidos, cansados, eles estavam desanimados, e eles saíram dessa fase para um recomeço. E aqui fala muito sobre isso. Só que antes de nós lermos, nós vamos ler agora, está lá em capítulo 29, no versículo 5, que diz assim: e ouro para os objetos de ouro, e prata, os de prata, e para toda obra de mãos artifícios. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? É Davi que está fazendo essa pergunta. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, quero falar só um pouquinho. Eu tirei aqui 4 exemplos de pessoas que não só se dedicaram, como também ofertaram, como se ofertaram ao Senhor. Exemplo de pessoas que se dedicaram ao Senhor com atitude, se dedicaram ao Senhor, realmente tomaram uma posição, levantou e falou: hoje eu quero servir esse Jesus. Mesmo você ou eu, que estamos na igreja 10 anos, 20 anos, chega um momento da nossa vida que a gente acorda, a gente desperta, e não é eu que estou despertando, é o Espírito Santo que vai nos despertando a tomarmos uma posição e se dedicar à obra, se dedicar a Cristo, através da leitura da palavra. Então a pergunta é bem pertinente para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo. Quem, pois, está disposto? Quem, pois, está disposto a encher as mãos para oferecer hoje? Não é amanhã, não é daqui um ano, não é daqui uma semana. Quem está disposto, o Senhor está convidando hoje, voluntariamente, se dedicar ao Senhor, a oferecer, a ofertar ao Senhor. Aí um dos que a gente vê, nós vemos que Ana dedicou seu filho, né? Dedicou Samuel ao Senhor. Foi uma dedicação verdadeira. Orou por um milagre e dedicou ao Senhor. E muitas das vezes a gente ora por tantas coisas, depois a gente acaba se desviando daquilo mesmo que Deus deu, porque as coisas do Senhor, Ele acrescenta bênção e não dor. Então a mesma coisa, se a gente for falar de natural, tem pessoas que estão orando por um carro e quando ganha um carro, agora eu vou viajar. Tem pessoa que ora ao Senhor por um emprego muito bom e quando Deus abençoa, agora eu vou viajar, eu vou curtir um pouco. Estava desempregado, então as pessoas elas vão barganhando, Deus vai abençoando e elas simplesmente vão por outros caminhos. Então a pessoa pede um dom ao Senhor, o Senhor dá um dom da palavra, dá um despertamento da leitura da palavra, daqui a pouco a pessoa não quer mais pregar, não quer mais falar do nome de Cristo, tendo oportunidade. As pessoas que têm talento não querem estar no altar para oferecer uma dedicação verdadeira ao Senhor através dos dons, através daquilo que Deus nos deu. E é para Ele, e é por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Outro foi Paulo. Paulo dedicou a vida, dedicou a carreira. Quando ali Saulo passou por Damasco, se transformou, né? Que Deus ali libertou, mudou, ele se dedicou completamente às Escrituras e a Cristo.
Então, o que nós estamos fazendo hoje? Se é um ano de dedicação, se é um mês de dedicação, se é uma semana de dedicação, nós precisamos nos dedicar ao Senhor. O terceiro foi a viúva pobre que dedicou tudo que tinha, 2 moedinhas. Ela dedicou ao Senhor o seu suprimento, né? Ela dedicou ao Senhor o seu sustento. Ela simplesmente ofertou com um coração voluntário. E muitas das vezes, irmãos, a gente não tem mais essa dedicação, me incluo, falo como igreja, de você querer ofertar ao Senhor com alegria. A gente não quer mais, porque eu falo não querer? Porque era uma decisão. É tomar uma decisão de se dedicar da maneira que a gente toma decisão para se dedicar daquilo que o Senhor nos dá. Então, se você tem um compromisso, nós temos que nos dedicar e estar. Nós temos que ter se nós temos um compromisso, nós temos que ter ali a dedicação em fazer, em querer fazer, porque não vem de mim, vem do Senhor. Então, eu preciso tomar uma decisão, não só quando eu estou passando por luta, não só quando eu estou passando por dificuldade, não só quando a minha casa está toda atribulada, não só quando isso está acontecendo, mas não, eu tenho que me dedicar também quando as coisas estão maravilhosamente bem. Quando a gente busca o Senhor. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E a gente vê as igrejas, ela acaba enchendo muito, inflamando muito, se inchando muito, porque as pessoas estão atrás dessas coisas. Mas nós vamos ver aqui. Vou ficar só nesses 3. Então aqui em Crônicas a gente leu, no capítulo 29, versículo 5. E Crônicas é isso. É Deus fiel a uma aliança e nós fiel o quê? No altar. Então Davi que não estava pedindo, quando você vê aqui, Davi não está pedindo dízimo, Davi não está pedindo dinheiro, Davi não está pedindo oferta, Davi está pedindo um coração disposto. Ele estava pedindo um coração doador, um coração voluntário. E muita gente acha que já passou tempo demais para começar ou para recomeçar. A gente vive um tempo que a gente está tão imediatista que a gente fala assim, não dá mais tempo para nada, eu estou com uma certa idade, já passou para isso, eu não vou conseguir. E a gente vê aqui que Davi, nessa passagem aqui, ele estava com 70 anos quando ele fez essa pergunta. Então, nunca é tarde para encher as mãos para Deus. E quando a gente vê aqui, esse falar em encher as mãos, era uma linguagem de consagração do sacerdote, que significa encher das coisas de Deus. De você manter a sua mão, o seu coração ocupado com as coisas de Deus, cheio das coisas de Deus, não uma mão vazia, mas uma mão de autoridade, uma mão com vontade de querer fazer as coisas do Senhor. Glória a Deus, obrigado. Então, nós vimos aqui que essa passagem, quando Davi, ele achava que Davi já sabia que ele não ia construir o templo. Então, quem ia construir o templo era Salomão, era o seu filho. Então, Davi aqui, ele já separou tudo. Olha só, 70 anos, ele faz essa pergunta. O povo está desanimado. Era necessário lembrar o povo quem eles eram. Era necessário lembrar o povo que Deus eles serviam. Era necessário devolver a identidade. Era necessário reconstruir o templo. Era necessário fazer tantas coisas. E nós também, muitas das vezes, entramos aqui ou entramos na presença do Senhor cansado, não sem identidade, que todos aqui nós sabemos que nós temos a nossa paternidade e é Jesus Cristo. Então nós sabemos dessas coisas. Então, mas tem pessoas que estão na igreja e já estão perdendo essa paternidade, não conseguem entender. Então nós precisamos buscar muito ao Senhor e entender o que essa passagem aqui está falando hoje, para a minha vida e para a sua vida. E dedicação, quando você lê aqui no versículo 9, olha o que diz. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Irmãos, olha só, ele pegou todos os seus bens, metade dos seus bens, ele doou para construir o templo, porque Salomão era muito jovem. E muitas das vezes, você também às vezes joga uma responsabilidade muito grande em cima do jovem, até dentro da casa do Senhor. A gente vê muitas outras igrejas aí, que jovenzinho pequenininho já está dando aula de ABD com 11 anos de idade. A gente vê muito, já joga no ministério, já começa pequenininho. Então, pastor Rubens,
Então, já joga pequenininho. O que acontece? Nós precisamos entender que quando a criança ela é lançada uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande, é muito mais fácil essa pessoa também se desviar. Então aqui ele está falando para um povo que Salomão ainda era inexperiente. Então ele deixa preparado e ele orienta Salomão. Ele já sabia que ele não ia construir. Mas olha uma coisa interessante aqui. Davi, mesmo sabendo que ele não ia construir, ele se dedicou a construir. Ele se dedicou à obra do Senhor. E muitas das vezes, irmão, quando não é você que está à frente de um trabalho, você não quer se dedicar. Você só quer se dedicar quando você está à frente. Mas o Senhor está falando que a dedicação, ela é mútua. A dedicação é para todos. Porque ela é para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então, se eu não estou aqui na frente, me tirou, agora eu não sou mais eu, não ajudo mais, eu não faço mais, porque não é comigo. Davi não fez isso. Falou, não, eu vou ajudar, vamos separar aqui o ouro, vamos separar a prata, vamos chamar o povo, vamos restaurar a mente do povo de quem eles são filhos, vamos preparar aqui para que esse templo seja restaurado. Amém. Então, dedicação, aqui a gente falou sobre a oferta ela traz alegria quando é de coração. Então, Davi fala realmente de dedicação voluntária. Dedicação também é se entregar por completo ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente vem na igreja, isso é postura, isso é de cada um. Isso, quando o Senhor ele fala no altar, é para que cada um tome uma decisão. Eu não posso tomar decisão por ninguém. E ninguém também pode tomar decisão por mim. Então, você tem que tomar decisão de mudança, é o posicionamento. Mas não é para mostrar para A e para B, porque é uma intimidade, um relacionamento com você e Deus. E às vezes a gente vem na casa do Senhor, irmão, me desculpa, como a gente estivesse vindo para o shopping. E isso também já tem me incomodado muito. E aí você vai orando e vai buscando ao Senhor, e você vai se posicionando, e você vai buscando a Deus, falando, Senhor, opa, eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente na tua presença. Eu quero entrar na sala do trono diferente na tua presença. Eu quero entrar na presença do Senhor realmente com relacionamento, algo que me liga ao Senhor. Porque, irmão, se nós não tivéssemos um tempo do início de algo, do término de algo, do início do culto, onde você conversa, onde você fala, mas você tem que entender que você está aqui se dedicando por completo. Quantas das vezes você está sentado e está ali ligado com Deus, só em alguém te tocar, parece que você já... Porque se desliga. Então a gente precisa estar ligado naquilo que Deus quer. A gente precisa estar ligado naquilo que Deus está falando em todo o tempo. Dedicação é entregar planos, metas e caminho ao Senhor. Para quem nós estamos entregando nossos planos? Para quem nós estamos entregando as nossas metas? Para quem nós estamos entregando o nosso caminho? Para quem? Então nós precisamos entregar na mão do Senhor. E dedicação, mais uma vez eu repito, é decisão. Por que decisão? Você ora toda vez com vontade? Não. Tem hora que você precisa falar assim, a minha carne ela precisa dobrar. Tem hora que você lê a Bíblia todo dia, irmão, você lê Bíblia. Tem dia até para eu almoçar, eu tenho que forçar para eu comer. Para beber água, todo mundo aqui faz como o Ministério da Saúde diz, você bebe 2 litros de água por dia? Não bebe, mas tem dia que você fala, não bebi água hoje, olha no meu rim. Você vai lá, pega a garrafa e força a beber. Então não é todo dia que você está com vontade de fazer alguma coisa, mas você precisa se decidir para você ter um corpo saudável, mas você também precisa decidir para você ter uma vida espiritual saudável. Não é simplesmente vir à igreja e marcar, é ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Então, para a gente entender um pouco melhor esse versículo que a gente leu, a gente vê que Davi realmente estava no final da vida. Ele juntou ouro, juntou a prata, juntou todo o material para construir o templo, mesmo sabendo que não seria ele. Mesmo assim, ele se dedicou ao que tinha. Então, irmão, nós temos que nos dedicar. Isso é um esforço diário. Nós precisamos fazer. Aí nós vemos que, como a dedicação voluntária, encher as mãos, como eu falei, é uma linguagem de consagração do sacerdote, que significa encher as mãos das coisas de Deus. Quando as pessoas na época iam ser consagradas, quando vinha consagração a Arão, vinha consagração aos sacerdotes, falava assim, a sua mão está cheia. E essa, espiritualmente falando, enchendo realmente de autoridade.
enchendo realmente de disposição, enchendo realmente das coisas de Deus para fazer as coisas do Senhor. Davi, a gente falou que não mandou, ele perguntou: quem está disposto? Então, aqui, numa maneira indireta, ele está perguntando: quem está disposto voluntariamente a fazer a obra do Senhor? Porque, irmãos, não tem como. A gente vê toda hora, é igual é igual você estar numa sala de aula e você falar assim: quem vai ler aqui um versículo, a pessoa levanta a mão, só aquela pessoa é rápida, vai levantando, porque ela está querendo estar disposta. Não é a pessoa que quer ser, mas a pessoa está disposta a querer fazer algo ao Senhor. Então, fazer algo é você limpar, é você ajeitar uma cadeira, é você ajeitar um banco, isso é também se dedicar à obra do Senhor. Não é se dedicar só você estar aqui à frente com o microfone na mão. Se dedicar ao Senhor é intercessão. Então, nós temos vários dias que você pode estar se dedicando na sua casa também ao Senhor, em oração, em buscar a Deus, em leitura da palavra do Senhor. Deus não quer dedicação forçada, Ele quer sim um coração voluntário. É um coração que se alegra em estar fazendo as coisas do Senhor, se alegra tanto que no versículo 10 Davi diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Então, será que nós vamos encher as nossas mãos esse ano? Será que a gente vai estar com a mão cheia para fazer aquilo do Senhor? Porque espiritualmente, irmão, nós precisamos voltar a jejuar, precisar orar, precisar buscar. Porque você buscar um relacionamento é lá na intimidade, não é uma coisa que você vai falar para todo mundo de toda hora. É uma coisa com você e com o Senhor. É você realmente buscando a Deus. Porque quando Davi, ele matava os ursos lá, estava lá no anonimato. Era ele com Deus. Só foi ser dito, só foi falado, só souberam disso quando ele foi ali chegar com Saul para tentar ver a questão de matar Golias. Ele fala para Saul: olha, eu matei urso, eu matei leão. Aí ele chega ali e começa a falar, para que Saul visse a coragem que vinha de Deus sobre a vida dele. Então, isso não é para você sair contando para todo mundo que você faz ou deixa de fazer, mas é para você se dedicar à obra do Senhor. E uma coisa boa aqui, que quando o povo, quando você lê e estuda essa parte aqui, você entende que quando o povo, ele começou a doar, que todo o povo começou a doar, reconstruiu o templo, começou a entender que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, começou a entender todo o processo, o ânimo começou a voltar, a alegria começou a voltar, a paternidade eles começaram a entender, foram restaurados, o ânimo voltou, a esperança voltou, eles deram voluntariamente, eles louvaram o Senhor, eles engrandeceram, e depois que eles começaram a fazer com o coração disposto, toda a vida daquele povo de Israel começou a mudar. Então a gente vê aqui que eles começaram a engrandecer o nome do Senhor com toda alegria. Então, quando você se dedica a Deus, quando você se dedica à obra, não é o ministério, não é o pastor, não é o homem, é se dedicar ao Senhor, as coisas na nossa vida mudam. As coisas na nossa vida vai tendo outro formato. O ambiente onde você entra começa a mudar. As pessoas começam a ver você diferente. Porque você busca o Senhor. Qual é a diferença de dedicação? É você se dedicar, irmão, estou falando se dedicar a Cristo.
Se a preguiça está me dominando, já passou o meu Senhor. Se eu não consigo romper para me dedicar ao Senhor, alguma coisa está errada espiritualmente falando. Se eu, irmãos, se eu consigo, se nós estamos aqui 2 horas no culto para adorar ao Senhor e ouvir a palavra, a nossa mente está voltada para o Senhor. Não tem como nós estarmos aqui, não tem como dividir a glória de Deus. Não tem como dividir a sua atenção. Não tem como você dividir a sua atenção com a direita ou com a esquerda, ou rolando no WhatsApp no meio do culto. Não tem. Não tem, irmãos. Desculpa, não tem. Em qualquer lugar que você fosse uma reunião com o juiz, tem como, Denise? A pessoa fica ali, o juiz está falando, duvido, não pega. Mas o que são 2 horas? Na presença do Senhor e você conseguir. Então, se você não consegue, se nós não conseguimos, nós, que eu também me incluo, se nós não conseguimos ficar 1h30, 2h30 no culto, sem eu pegar no celular, ou sem A, ou sem B, ou sem isso, ou sem aquilo, está alguma coisa faltando nas nossas vidas. Será que é necessário estarmos em luta o tempo todo para se dedicar? Será que é necessário estar perdendo tanto para se dedicar? Você vê a diferença, a gente vê nas igrejas. Aí quando está aí, é culto o dia inteiro. Não é isso, irmão, que Deus quer. Deus quer um coração disposto. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa aqui para a igreja. Quando você vai chegar o momento que o Senhor recolhe todos nós, mas até eu ainda estiver nessa terra, eu não vou me esquecer, evangelista Adriana, quando falou naquele dia para mim, nunca vou esquecer disso, nunca. E sempre que Deus tocar no meu coração, eu vou lembrar. Quando a gente não tinha lá no culto dos jovens, dos louvores, não tinha, e eu falando com ela, que Deus falou que fazia assim, de pegar a bateria, lembra? E ela falou assim, Liana, calma, como você quer o teu coração? Deus só quer um coração disposto. Nunca mais me esqueci disso. Então, o coração disposto, você não olha quem? Você só olha Jesus e faz para Ele. O coração disposto, você fala assim, não importa se tem 1, 2 ou 3, só eu sozinha, eu faço para Ele. Eu faço por Ele. Porque quem vai me recompensar é Ele. E aí, quando você começa aos pouquinhos, você vai vendo os frutos. Deus vai dando frutos. Então, o Senhor está falando isso nessa noite para a gente. Ele quer um coração disposto para que tenha frutos. O segundo, a dedicação, ela é urgente. Ela é para hoje. A dedicação é para hoje. A dedicação, Davi não está falando amanhã, nem semana que vem. Muitos adiam para a segunda-feira. Está igual a gente, né? Vamos fazer dieta, segunda-feira eu começo. Vai fazer uma dieta, na outra segunda-feira eu começo. E já reparou que toda vez, principalmente a gente aqui, nós mulheres, toda vez que a gente vai começar uma dietinha, sempre tem uma festa. Nunca surge festa. Falou em dieta, surgiu uma festa. Falou em dieta, as pessoas trazem coisas gostosas para a igreja. Falou em dieta, tem um cafezinho da quarta-feira, depois do discipulado, com cheio de lanchinho. Falou em dieta, sempre tem algo. Então é a mesma coisa. A gente deixa para o outro dia. A gente deixa para a semana que vem. Eu vou começar a ler a Bíblia, semana que vem. Eu vou começar a orar, semana que vem. Eu vou começar isso. Irmãos, é hoje, é urgência. A dedicação é para hoje, é urgente. Davi estava falando aqui, é para hoje, não é para amanhã. É para construir o templo hoje, é agora. Então, tudo que você for fazer é para hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Então, a gente fica se preocupando muito com o amanhã. Mas é o hoje. Quando nossa mente está tão acelerada no amanhã, o hoje está passando. E a gente não está fazendo nada. Terceiro e último, que vai falar sobre o que é a nossa dedicação diária, mas a dedicação ela tem um alvo certo. E o alvo é Cristo. A dedicação é essa, é Cristo, é para fazer para Ele. Então a dedicação tem alvo certo. Não é realmente para o pastor, não é para o ministério, porque tem pessoas que ela faz mesmo, faz acontecer, as coisas mudam, mas ela quer louros. Ela quer paz do pastor. Se o pastor não falou nada, se a pastora não falou nada, se você não ganhou um tapinha nas costas, você já sai entristecido. E não é isso que Deus está falando. Está falando, faça. Porque, irmão, quando eu vou trabalhar, que eu chego no meu trabalho e falo, Senhor, usa minhas mãos, me usa aqui, para que o meu trabalho eu esteja fazendo como fosse, não é para o Senhor, como fosse, não é para o Senhor. Eu lido com vidas.
vidas. Então, quando eu vou botar a mão em um, vou fazer o que eu já vou ali orando, você vai ser para todo mundo. As meninas ali, tá lá fazendo uma limpeza de pele, tá orando, tá fazendo lá um cabelo, tá orando, Denise no escritório, todo mundo aqui a gente está orando, a gente está fazendo para o Senhor, a gente vai colocando a mão e Deus vai prosperando, Deus vai abrindo o caminho, Deus vai mudando, a gente tem testemunho para isso, nós temos testemunho para isso, é através da oração, é através do clamor. E quando o alvo é Cristo, tudo flui. Quando o alvo é Cristo, todas as coisas fluem. Você pode orar e as coisas vão fluir. Você vai percebendo, dissipando todo o mal, dissipando todo o levante do inferno. Mas agora, quando o alvo é o homem, tudo se torna um peso. Você se torna uma coisa pesada. Você faz aquilo para marcar ponto. Porque quem está aqui hoje, está aqui porque veio adorar o Senhor. Veio para buscar o Senhor, veio clamar pela família, que é o nosso bem maior. É a nossa casa, é o nosso ente querido. Então nós precisamos clamar, nós precisamos mudar. Então aqui nós vemos um povo que realmente, irmãos, saiu de uma situação terrível. Foram 70 anos de cativeiro, presos, humilhados, perdendo a esperança. E quando volta, vê tudo destruído, né? Foi Jerusalém, tudo ali caído, e você olha assim, você fala, cara, que esperança! Qual a esperança? Quem vai trazer essa esperança para a gente? E quantas das vezes a gente olha para uma área da nossa vida e está assim, meio exilado, meio paralisado, meio morto. Mas eu quero dizer uma coisa, que da mesma maneira que Deus, aonde tinha aqui desesperança, Deus trouxe esperança. Glória a Deus. Nós vimos aqui nitidamente, aqueles que não louvavam o Senhor, que não se alegravam, se alegrou com o Senhor. Nós vimos aqui aqueles que não tinham o que dar, porque eles eram presos e começaram a ter e deram voluntariamente a oferta ao Senhor, oferta de tempo, oferta de dinheiro, oferta de ouro, deram ofertado o tempo ao Senhor. Porque a maior oferta aqui também, irmão, não é só dinheiro, a maior oferta é você dedicar o seu tempo ao Senhor, tirar o seu devocional 10 minutos, 15 minutos, seja lá o tempo que você quiser dar ao Senhor. É você se dedicar ao Senhor, você ofertar ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente acorda do mesmo jeito que pisou, segue a vida e acabou, não. Tem hora que eu levanto meio atrasada, eu falo assim, quando eu levanto, eu falo, Senhor, não, eu posso chegar atrasada, mas agora eu vou ajuda e vou orar, porque eu preciso. E você precisa fazer, a tua carne tem que entender que quem manda não é a carne, é Jesus Cristo. Ela precisa verdadeiramente entender. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, começou a me dar sono, eu falo assim, não, eu tenho que ler, começo a ler em voz alta, leio em pé, começo a ter estratégia, porque a minha carne, ela não manda em nada. Ela não manda, porque se eu deixar a carne, irmão, não estaria nem aqui. É verdade. Então, a gente precisa disso. A gente precisa orar e engrandecer o nome do Senhor. E ele se alegrou dizendo, bendito és tu, Senhor. E chega um momento que nós precisamos declarar isso ao Senhor. Então, quando é um ano de dedicação ao Senhor, é um dia de se dedicar ao Senhor. E como você tem se dedicado a Ele? Como você tem se dedicado ao Senhor? Porque, irmãos, se a gente viver nesse mundo imediatista, esse mundo rápido, que tudo é para ontem, a gente não consegue se dedicar ao Senhor, não. Sabe por quê? As nossas prioridades são totalmente diferentes. Quando você prioriza Cristo, as demais coisas começam a ser acrescentadas. A palavra do Senhor diz, buscai o quê? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Não está falando buscar as coisas naturais, está falando primeiro buscar o reino de Deus. E depois você vai buscar a justiça. Que justiça é você ser uma pessoa justa. Aí por terceiro, que as demais coisas, de toda a sua vida, sentimental, emocional, da saúde, trabalho, financeiro, as demais coisas, o Senhor vai acrescentando, suprindo todas elas. Glória a Deus. Agora, o povo está primeiro buscar o que? Guardar as coisas do Senhor, acrescentar, primeiro o Senhor acrescenta, mudaram o versículo, viraram no contrário. Viraram, então primeiro aguardando as coisas, para depois buscar a justiça, e para depois buscar o reino. É o contrário, irmãos. Irmãos, é aqui, ó, espiritual. É batalha espiritual.
Irmão, é guerra espiritual. Por que eu estou falando isso? São potestades. Irmãos, realmente são potestades. É no mundo espiritual. São dois mundos. O mundo aí fora não conhece esse mundo espiritual. Então eles vivem de qualquer maneira. Mas desde o momento que o Senhor abriu nossos olhos, nós conseguimos enxergar, nós somos privilegiados, que nós enxergamos dois mundos, o visível e o invisível, nós enxergamos. Olha o privilégio que nós temos de você entrar na tua casa e você falar, peraí, esse ambiente está estranho, você começa a orar e clamar. Quando você vê que vem uma palavra, você fala, essa palavra não veio não, peraí, você já logo repreende, porque você está com a mão cheia da autoridade que Deus te deu. Então nós temos que colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado. Então nós precisamos entender isso, é guerra espiritual, é guerra. Está dando tudo errado, está dando problema ali, é toda hora doença, é toda hora enfermidade, é toda hora crise, é toda hora briga, é potestade, tem que orar e tem que clamar, tem que encher as mãos da autoridade do Senhor, ter um coração disposto a fazer a obra de Deus. Porque quando você faz, olha só aqui, Deus, olha só, se você ler, você vai ver que Deus em nenhum momento quebrou a aliança com o povo. Porque esse povo aqui que está falando é de Judá. Não quebrou a aliança com o povo, não arrebentou a aliança. Eles aqui que desanimaram, desacreditaram. Porque foi muita pressão, mas não justifica. A gente crê no Deus que vive. Amém. Então, muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e precisamos refazer a nossa aliança com Ele. É algo individual. É algo que você precisa clamar ao Senhor. Se você olhar, se você entender bem, quando a gente fala de guerra, que a gente está falando de potestade, quando você olha, se você... O pouco que nós conhecemos, a gente não conhece tudo da Bíblia, né? Só os pouquinhos Deus vai dando. Mas se você vê ali quando Elias, quando foi lá no Monte Carmelo, foi ver a questão do altar, o que Deus mandou fazer? Consertar, não foi? Não mandou consertar? O coração dele estava voluntário, vamos chegar lá. O que você vai fazer? Você vai pedir para cair fogo dos céus ou você vai consertar o altar? O que a gente pede todos os dias? É milagre, é restauração, é presença de Deus, é isso de Senhor. A gente clama ao Senhor, muda a minha família, muda meus filhos, muda o casamento, me delito. A gente ora o tempo todo. Aí o Senhor fala assim, peraí, você quer que caia do céu ou você conserta o altar? Qual é a sua prioridade? Ali foi necessário consertar o altar. Para depois de fazer todo o processo, cair fogo dos céus. Então, primeiro a gente precisa consertar, né? Para que tudo que a gente tem pedido do coração do Senhor, o Senhor trazer a existência para o mundo natural. Mas muitas das vezes a gente não quer consertar, a gente quer vir, entrar da mesma maneira e sair da mesma maneira. E Deus está querendo mudar. Deus está querendo mudar, irmãos. Eu confesso, eu fico triste. Porque eu não tenho. A Bíblia fala que a gente não pode se conformar com esse mundo. A gente não pode se conformar também com o que está acontecendo dentro das igrejas. Muitas igrejas vazias, a gente não pode se conformar. Mas tem muita gente que já está se conformando, é assim mesmo. E as almas perecendo? E as almas? O que a gente está vendo aí? A gente está vendo situações de pessoas vazias, buscando muitas coisas. Eu fui, para terminar, eu fui lá no meu trabalho, a gente passou por umas situações, e uma colega de trabalho veio falar uma experiência que ela teve em questão de buscando por si só negócio de misticismo, que a gente vê que é a nova era, buscando negócio de gnóstico, essas pedrinhas, né? E ela teve um ataque espiritual, demônios mesmo. E ela chegou ali, ela veio me contar, e quando ela me contou, tinha outras pessoas, até falei para a Adriana, né? De outras religiões, de outros segmentos religiosos. Aí ali ela estava falando, e todo mundo vai chegando nessa hora, as pessoas chegam, né? Aí ela foi perguntando, você é evangélico, não sei o quê, você explica sobre isso. Aí eu virei, na hora que eu ia começar, e chegou. Aí eu falei assim, olha, respeito todas as religiões que estão aqui, mas se você quiser saber melhor ou mais, né? Eu converso com você em particular, por respeito,
os segmentos religiosos. Primeiro, eu estou dentro do meu trabalho, a gente tem que, né? Aí ela virou, não, tá bom. Aí depois, quando eu fui conversar com ela em outro canto que ela me chamou, que ela estava ficando ansiosa, aí de novo outras pessoas de outro. Aí até o apóstolo, né, falou, até o inimigo para atrapalhar. Mas aí Deus me deu uma outra estratégia e graças a Deus está fluindo. E vamos estar orando para que Deus possa resgatar essa vida e ela possa reconhecer o Senhor como Cristo Jesus, como o único Salvador da vida dela, da família dela e da casa dela. Mas o que me chamou a atenção quando ela falou de questão de Satanás se materializando, falei, Jesus, o negócio tá sério. E a gente está vindo ao céu, oba, tá tudo assim, e não ora, acorda na madrugada, vai na geladeira e come. Você pode comer, mas ora também, faz as duas coisas. Eu faço as duas coisas, acordo com fome, faço as duas coisas, mas ora. Irmãos, acabou, irmãos. O negócio está feio. De você olhar para a cara de alguém, você vê ali, Satanás te olhando, tu vendo no olho. As pessoas não estão vendo isso. Está vindo para a igreja, indo embora, o Espírito Santo está aí tocando todo mundo que toca em criança. A maioria das pessoas que entram aqui, que vocês não perceberam, são crianças que puxam a mãe. É o Espírito Santo. E muitas das vezes a mãe entra, fica um pouquinho, depois vai embora. É o Espírito Santo que toca em quem? Num coração mais sensível. Porque o coração do adulto está tão endurecido que o Espírito Santo bate, a pessoa, não, hoje não. Mas a criança, ela puxa, ela vem. A menininha entrou ali. Então são irmãos, eu já vi aqui várias crianças, porque tem um coração. E Jesus está procurando o quê? Um coração voluntário, um coração alegre, um coração que sinta prazer em estar aqui. Porque não é Eliana, não é pastor André, não é evangelista Adriano, não é pastor, é Jesus. Então muitas das vezes nós entramos com aquele peso, não vou para a igreja hoje. Ai, que palavra é? A palavra não é fria, irmão, se a palavra ela se renova. Não é o modo de cada um aqui que fala, um fala mais alto, um fala mais isso. Não é isso, não. É nós que às vezes estamos igual uma geladeira. A palavra ela está fluindo, ela vai batendo em você, vai batendo em mim. Ela tem que entrar na tua mente, tem que encontrar como foi orado. Terra o quê? Fértil. Então a palavra vai bater. Se você não quiser, não vai daí socar, não. Você tem que abrir o teu coração. Chegar no texto, você tem que chegar na sua casa e falar, vou meditar. O que Deus vai falar mais comigo? O que Deus está falando de dedicação? Por que Deus está chamando a atenção da igreja? Por que o Senhor está falando de dedicação? Porque o Senhor está exigindo da gente, como igreja, mais dedicação na obra para Ele e por Ele. Não adianta no final do culto ficar para Ele e por Ele, não adianta. Tem que fazer. Não é decorar, é viver. Não é ouvir, é praticar. Então, a dedicação é uma decisão. Então, eu decido entrar na casa do Senhor e me prostrar. Não é para o homem, é para o Senhor. Eu me dedico a entrar na casa do Senhor e me ligar na palavra. Eu me dedico a entrar na casa do Senhor e buscar. Eu me dedico a me posicionar naquilo que muitas das vezes está me atrapalhando em buscar o Senhor. Então, eu começo a ter uma estratégia que não vem de mim, vem do Senhor. Então, Deus tem dado estratégia para que você faça. É isso que o Senhor tem buscado. É isso, irmãos. Igreja que tem palavra. Igreja que tem palavra. Não vamos ser crente de TikTok. Crente do tempo todo vendo aqueles versículos que vem, você não entende nem de onde está sendo falado, da raiz que está sendo falado. Eu vejo algumas coisas, quando eu leio os comentários, eu falo, meu Deus, como a opinião muda. Eu fico olhando e falo, meu Deus, como as pessoas estão acreditando nisso? Da onde o Senhor tirou isso na Bíblia? Eu vou ler assim e falo, meu Deus, misericórdia. E daí, aí nós que sabemos, caladinho, estou aqui, só venho, busco o meu e acabou. Não, é hora de pregar a palavra. É hora de falar o que verdadeiramente salva, que cura, que liberta, que muda, que transforma. É isso. É isso, nós temos que viver, como foi falado aqui, aquela graça que foi lá naquele homem da cruz. Não foi? Estava lá, um ladrão. Mas a graça chegou, alcançou. Não é isso? Mas aí, olha só, irmãos. Aí vamos lá, vamos conjecturar aqui, fazer uma ilustração. Imagina aquele momento que são épocas totalmente diferentes, entenda, época diferente. Você pega ali, vamos supor que está ali Jesus, já estão os dois ladrão na cruz, e alguém chega, quem está disposto, voluntário? Aí encheram suas mãos, quem está com o coração voluntário hoje? Aí um ladrão,
voluntário, não. Mas aí o outro ladrão fala: Senhor, quando entrar no paraíso, lembra-te de mim. Aquela graça o alcançou. É uma história assim, sabe, a coisa mais linda. Então, no último instante, suspira ali, o cara foi salvo. Porque ali, se você olha, tá, o que a gente consegue ver? O coração. Então você consegue ver duas pessoas dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Isso é porque só tem crente. Duas pessoas, um com o coração da esquerda, outro com o coração da direita, e o coração voluntário. Coração de querer que Jesus faça morada. E quando Jesus faz morada, ele vai começar a te confrontar de dentro para fora. É onde você começa a ler a Bíblia e você fala: meu Deus, eu estou aqui. Aí você começa a ler de novo e fala: meu Deus, olha, isso é para mim. Então, irmãos, o Senhor quer uma mudança em nossas vidas. E aqueles que têm oportunidade, sinceramente, irmãos, de se alegrar como eles se alegraram, de você ter um Deus que não quebrou aliança, eles voltaram destruídos. Enquanto das vezes a gente volta de uma luta entristecido, que a gente fala: por quê? Para quê? Para onde? Eu vou, não vou? Deus vai falando. Mas Deus fala assim: eu não quebrei a aliança. Você pode ter até quebrado a aliança. Você pode até ter desanimado. Você pode até ter ficado sem esperança. Mas eu cheguei. Eu sou a esperança. Eu sou o que trago vida onde só tem morte. Eu sou o grande eu sou. Então é um Deus que pegou aquele povo e reavivou, trouxe a ele um avivamento. E nós precisamos. Aí, enquanto está todo mundo esperando um ajuntamento para ter um avivamento, tem pessoas no secreto, no quarto, que estão vivendo um avivamento há muito tempo. Então nós precisamos viver isso, porque quando você vem de lá, você consegue trazer para cá esse avivamento. É assim que Deus fala. É lá. Não é daqui para lá. É de lá para cá, para o trabalho, para onde você for, você vai levando. Então, irmãos, foi essa palavra que Deus me deu, que você possa meditar nesse capítulo, que o Senhor possa falar o seu coração. E logo depois Davi morre e Salomão começa ali aquele chamado. Então, uma das decisões é decisão para o chamado. Se dedica ao seu chamado. Se dedique àquilo que Deus já confiou nas suas mãos. Se dedique, de verdade. Porque o Senhor, Ele, naquele grande dia, Ele vai perguntar para cada um, né? O que nós fizemos? O que você tem feito com o dom que eu te dei? Com o chamado que eu te dei? O que você está fazendo com tudo que eu te dei? E você poder falar, e o Senhor falar: entrai, né, bendito do meu Pai. E agora você chegar ali: Senhor, eu não fiz nada, eu não quis fazer nada. Eu fiquei... O Senhor me deu muita coisa, mas eu não quis fazer nada. O Senhor me deu muitas palavras. E Deus falou comigo, tem gente, Deus me deu palavra em sonho. E qual foi a palavra? Não quero compartilhar. Isso daqui não é exclusivo meu, não. Isso daqui é para todos. Amém. Isso daqui, se Deus me deu para você, deu para você, deu para todos nós. Então nós temos acesso. Aproveite. Guarde na tábua do coração. Porque o dia que não tiver mais isso aqui, e você não souber palavra nenhuma, só vai lembrar daquilo que você ouviu no TikTok, no Instagram. Mas se você tiver isso aqui na tábua do teu coração, quando você estiver no pior da sua vida, Deus vai trazer a tua memória o que te dá esperança. E o que dá esperança é a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos orar. E depois eu vou pedir o nosso pastor Rubens, que possa estar ungindo. Amém? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, foi ministrada a Tua palavra desde o início do culto, Senhor. Senhor, que nós possamos entender que não é só o que sai do altar, mas nós possamos chegar na nossa casa com disposição, com o coração aberto, Senhor, para, Senhor, se alimentar da Tua palavra, porque mais o Senhor quer falar. Aqui o Senhor falou de uma maneira coletiva, falou com todos, mas na nossa intimidade o Senhor vai falar aquilo de revelação para cada um de
obrigado por essa oportunidade de eu poder estar no teu altar. Jesus, com meu coração voluntário, querer pregar a tua palavra, de querer fazer a tua obra, e com cada um que entrou neste lugar, Senhor. Deus querido, que o sustento vem do Senhor, e nós queremos, Senhor, que nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós queremos a bênção, nós queremos a maldição, se nós queremos te servir, se não queremos te servir, e como a gente quer te servir. Mas, Deus querido, coloca o nosso coração para que possamos te servir com excelência, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Toma cada um aqui, toma aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Senhor, pela internet, Senhor, que o Senhor abençoa, alcança. Deus querido, toma nossas vidas, alcança a nossa família, Pai. Seja com nossos familiares, toma os jovens dessa igreja, Senhor. Que eles possam, Senhor, se alegrar de estar na tua presença, que eles venham priorizar cada vez mais estar dentro da tua casa. Deus querido, que o coração venha estar voluntário para a tua obra. Alegra, Senhor, modifica, Senhor. Senhor, traga uma semente de avivamento no coração de cada um deles. Deus querido, que eles venham sentir, Senhor, a necessidade de te buscar, a necessidade de te adorar. Deus querido, com um talento tão bom, Senhor, um talento que vem do Senhor, Pai querido. Continua abençoando, toma cada um. Jesus querido, aqueles irmãos, Senhor, que estão no grupo, Senhor, da nossa igreja, são tantos, Senhor, são tantos, Pai, que estão ali. Começa, Senhor, a trazer o entendimento, o discernimento, para que eles possam estar na tua casa, Senhor, buscando na tua casa, Senhor, o avivamento, Pai. Nós entendemos que aqueles que não podem, Senhor, por devido ao trabalho, porque estão com uma enfermidade, o Senhor alcança, nós compreendemos. Mas aqueles que podem, Senhor, que estão sadios, estão com as pernas boas, estão com as mãos boas, possam caminhar, Senhor, para a tua casa, que possam priorizar no dia, Senhor, de te buscar. Senhor, possamos priorizar o nosso devocional de te buscar mais e mais. Aviva, desperta os que dormem, Senhor. Desperta, Senhor, e aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra em nosso meio. É que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém e amém, Jesus. Pastor Rubens.
aqui hoje, né? A pastora Célia, estão lá em São Paulo, chegaram lá hoje, que é aniversário da Michelinha. Então, mais domingo eles vão estar aí conosco. Foram lá passar o dia com a Michele. Tá bom? Aí ora aí pela vida da Michele e para o retorno deles também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a Michele, essa família abençoada em nome de Jesus. Nosso abraço também fica aqui para o pastor Evaldo, né, que também está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Tem mais aniversariantes aí pela frente, né? Vamos orar então para nos despedir. A bênção apostólica. Pai, obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, pelos louvores que tocaram no nosso coração. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Onde colocamos a planta dos nossos pés, que nós sejamos abençoadores. Dá-nos uma semana, um restante de semana, Senhor, na tua presença. Continua falando conosco, nos protege, nos blinda, nos guarda, nos dá discernimento sobre aquilo que nos cerca. E não nos falte ânimo, Senhor, que vem de ti todos os dias. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor. Toma a pastora Zenaide também em tuas mãos. Faz com que tua filha seja fortalecida para que possa estar na tua casa. Aqueles que se encontram enfermos ou desanimados, visita nessa hora, Senhor. Eu quero o teu milagre, seja na alma, seja no corpo físico, Senhor. Mas em nome de Jesus, traz resposta àqueles que precisam do teu socorro, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor, para todo sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.